3, 2, 1. Gênesis capítulo 9. Ele já começa falando assim, ó: está bem claro, com base em 9 do 1 ao 3, que a humanidade agora traça a sua origem a partir de Noé. Então, a ordem inicial dada a Adão é agora repetida com modificações significativas. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Apareceu até Jó aqui, né, que se desviava do mal, né, quase que falou isso, né. Mas a corrupção à volta dele tinha deixado a sua marca, se não nele, pelo menos nos seus filhos, embora a imagem de Deus, 9:6, ainda estivesse lá. Tinha se tornado tão embaraçada que o domínio do homem seria marcado por medo e pavor. E o sinal exterior disso seria o uso que o homem faria dos animais como alimento, embora a proibição do sangue. Comentário de 4.1 devesse destacar a queda do homem daquilo que ele era no início. Acerca do vegetarianismo, como forma de vida mais saudável, a Bíblia não tem nada a dizer. Certamente ela não sugere, em lugar algum, que seja uma forma espiritualmente preferível, pois esse conceito pertence aos princípios elementares deste mundo. Colossenses 2, 20 ao 23. Que em si mesmos não tem valor algum. Muitos cristãos apoiam a pena de morte com base no versículo 6. Sem dúvida, o conceito de santidade da vida humana diminuiu drasticamente nos últimos anos, mas há dúvidas consideráveis acerca de se o retorno da pena de morte poderia elevar este valor novamente. O castigo pelo castigo não é o método de Deus. 9:11. Uma aliança com vocês. Spacer apresenta a definição tradicional: um acordo solene entre duas partes, prevendo sanções no caso de não cumprimento. Hoje, no entanto, o conceito da aliança de suzerania tem sido popularizado corretamente. Mendenhall, o qual vê Deus agindo unilateralmente como Senhor soberano, exigindo somente a aceitação e o cumprimento da aliança por parte do povo. Esta aliança é mais abrangente do que a suzerania típica, pois foi feita com os animais também, e foi assim uma expressão de graça soberana de Deus. Versículo 14. Quando aparecer o arco-íris, não há nada no hebraico que sugira que o arco-íris fosse algo novo. Assim, Leopold, antes que lhe foi atribuído um significado novo, Letra B, aqui já é o capítulo 5. Continua. Versículo 18 ao 21. Versículo 18. Sem Cães-Jafé, apesar do argumento de Leopold, o versículo 24 mostra que Cã era o mais novo. Isso poderia ter apoio em 10:21, que faz de Sem o mais velho. Versículo 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. ABLH traz uma formulação semelhante. Noé era agricultor, ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uva. Embora Leopold, como agricultor, Noé começou a plantar uma vinha. Provavelmente esteja mais correto. Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. É intrinsecamente improvável que o vinho fosse desconhecido antes disso. E o hebraico não o afirma, embora não seja afirmado explicitamente. Aceita-se em geral que a embriaguez de Noé, mesmo que não tenha sido ele que fizera o vinho, era censurável. Assim que de Leopold, versículo 25, Canaã, provavelmente o filho mais novo de Cã. 10.2. Não há indicação alguma da razão de ele ter sido amaldiçoado.
e não o seu pai, nem da razão de a maldição cair sobre ele e não sobre os seus irmãos. A sugestão de Leopold de que é uma maldição profética sobre o que os cananeus fariam mais tarde. Mas em Gênesis 15:16, são os amorreus e não os cananeus. É pouco convincente. É óbvio que ele tinha feito algo detestável. O uso desse texto para justificar a escravidão dos negros e a superioridade do homem branco é tão nocivo quanto justificar o antissemitismo com base em Mateus 27:25. A bênção sobre Sem sugere que Noé sabia que ele, mais do que os seus irmãos, tinha aceito o conhecimento de Javé transmitido por seu pai. Apesar disso, na época de Terá e Abrão, os seus descendentes parecem ter sido idólatras. Josué 24:2. Jafé receberia a bênção à medida que aceitasse o conhecimento de Deus de Sem. Então aqui ele quando fala da maldição, né? O filho mais novo de Cã, né? Canaã, filho de Cã. Quando ele fala isso sobre ele ser amaldiçoado, ele fala que ele não entende o porquê, né? Que é porque ele não dá uma explicação acerca disso, né? Ele não explica por que o filho ali foi, né? Que como ele fala, Noé, mesmo que não tenha sido ele que fizera o vinho, era censurável, não é embriagado, né? Canaã, provavelmente o filho mais novo de Cã, não há indicação alguma da razão de ele ter sido amaldiçoado. Então quem foi amaldiçoado foi o Canaã, né? É isso aí. E aí ele fala que não há indicação, aqui ó, indicação alguma da razão de ele ter sido amaldiçoado, né? Dele ter sido amaldiçoado e não seu pai, nem da razão de a maldição cair sobre ele e não sobre os seus irmãos. A sugestão é que é uma maldição profética sobre o que os cananeus fariam mais tarde. Então, de toda forma, amaldiçoou a descendência, né, do Cã aqui.